Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar aqui compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações, que fica em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Pois este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e logo, levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Eu quero ser rápido. Neste versículo, nós vamos ver sobre o chamado de Paulo, que ele, antes de ter um encontro com Cristo, ele chamava Saulo, e quando ele teve encontro com Cristo, Cristo transformou Paulo, Saulo em Paulo, transformou o nome dele para dar uma nova identidade. Então, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquela seita, falava do cristianismo, do seguidor de Cristo, ele disse: quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então Paulo, ele
ele, desde a morte de Estevão, que ele presenciou ali o apedrejamento de Estevão, ele começou a respirar, ou seja, respirar ameaças de morte contra os cristãos. E nesse tempo aqui, nessa passagem, vemos que o Senhor já tinha um propósito na vida de Paulo. E diz aqui: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, todos já conhecem essa passagem, conhecem quem era Paulo, quem era Saulo, e conhecem quem foi Paulo. Então aqui eu quero falar sobre o chamado de Jesus. Jesus, ele aparece a Paulo, ele diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: Senhor, quem és tu? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, um homem que era o brabo, né, perseguidor da igreja, ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Então, imediatamente que Paulo teve um encontro com Cristo, ele já cai ali, tremendo e atônito, com aquele desejo de fazer a vontade do Senhor. Senhor, o que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então Jesus, ele já tinha um plano na vida de Paulo, já tinha um propósito, já tinha marcado o encontro com Paulo no caminho de Damasco. E então aconteceu que Paulo teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. E a Bíblia diz aqui que os varões que com ele estavam, eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não tinha vindo ninguém, eles não viam ninguém. E Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, porque ele estava cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E a Bíblia diz aqui no verso 9, que esteve 3 dias sem ver. Durante 3 dias Paulo não enxergava, e ele não comeu e nem bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, ali, Deus, ele já sabia de tudo, ele já tinha... quando Deus, ele tem um propósito na vida de alguém, ele já projeta até os detalhes, os mínimos detalhes. Então, ele teve um encontro com Paulo, Paulo perdeu a visão, Paulo foi guiado pelos seus moços a Damasco, foi para casa de Judas. E Ananias, ele foi chamado por Deus, pelo Senhor, para que fosse na casa de Judas ao encontro de um varão de Tarso chamado Saulo, um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele estava orando. Então tudo isso Deus passou para Ananias em visão. Aí Ananias, aqui no verso 12, no verso 13, diz: e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui nesse verso 14 é onde eu quero já começar a reflexão. Nós vemos que Ananias, ele com medo, né, porque ele conhecia a fama de Saulo,
ele conhecia quem era Saulo, e ele disse, respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então, as cidades circunvizinhas, os cristãos, eles já tinham medo de Paulo, de Saulo, porque sabia da fama de Saulo. Eles conheciam Saulo pelo Saulo que era. Mas aqui, ele já teve um encontro com Cristo. Aqui ele já tinha, Deus já tinha colocado um ponto final, uma vírgula na história de Saulo. Então, quando Deus coloca uma vírgula, é para começar uma nova história. E aqui ele começa uma nova história na vida de Saulo. Então ele diz aqui: Senhor, de muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos. Às vezes, as pessoas, por não terem a visão dos planos de Deus, acabam guardando somente as histórias do passado de algumas pessoas, e aonde vem os questionamentos. Por não compreender os planos de Deus, os propósitos de Deus, vem os questionamentos. Mas Deus, quem chama, quem escolhe, Ele é aquele que muda a história. Ele é aquele que muda o quadro, a história da vida da pessoa. Um homem que respirava, como diz aqui, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Deus, ele já teve ali um encontro, ou seja, Deus, o Senhor Jesus, ele já tinha projetado um encontro com Saulo. Ele já tinha escrevido uma nova história para Saulo. Você pode ver que aqui no verso 16, no verso 15, o Senhor diz a Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porém este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então vai, porque este é para mim. Então, quando Deus ele escolhe alguém, ele não escolhe para agradar homens, ele não escolhe pela visão dos homens. Quando Samuel foi na casa de Jessé, ungiu o rei de Israel, aos olhos dele, os irmãos de Davi tinham mais aparência, tinha mais formosura, eram mais fortes, mas só que Deus ele fala para Samuel que ele olha o coração, ele vê o coração da pessoa. Então Deus ele ali mostrou que o que mais vale não é a aparência, o que mais vale é a intenção, o propósito, o comprometimento do coração da pessoa. Então Paulo era um homem que ele respirava ameaças, mas só que ele era zeloso no que ele fazia. Ele era zeloso, ele tinha comprometimento em tudo que ele fazia. Então Deus ele viu que mesmo Saulo estando no caminho errado, mas ele procurava fazer, ele tinha prazer pelo que fazia. Então, da mesma forma, Deus, quando ele escolhe alguém, ele escolhe não pelos defeitos, não pelas falhas da pessoa, mas pelas qualidades. Então Deus viu que a qualidade de Paulo era que tudo que ele pegava para fazer, ele fazia, e ele tinha prazer pelo que fazia, ele tinha prazer pelo que ele fazia, perseguia os cristãos. Ali para ele aquilo ali era agradável, ele gostava, mesmo matando, mesmo ali fazendo coisas. Pode ver que mais à frente, depois da conversão de Paulo ele começa a ter pesadelos, ele começa a sofrer com as lembranças do passado, do que ele já tinha feito. Por quê? Porque ele conheceu o Evangelho, ele conheceu a Cristo, e ele viu que tudo que ele fez era errado. Então ele começa a ter ali ataques do passado, das lembranças de tudo que ele fez, porque ele se arrependeu de tudo que ele fazia. E aqui no verso
14 e 15 e 16, do verso 15 e 16, nós vemos que o Senhor, quando Ele escolhe alguém, Ele já tem um propósito específico, um propósito determinado. Ele diz: é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, se Deus Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele investiu em você, é porque Ele já tem um propósito específico na tua vida. O propósito de Paulo, ele diz: porque é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o meu evangelho, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, da mesma forma, Deus ele tem um plano na tua vida, Ele tem um plano na minha vida, Ele tem um plano nas nossas vidas. Então você tem que acreditar nesse propósito. Por que Deus te chamou? Muitas pessoas falam: mas eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se o Evangelho te alcançou, se o amor de Cristo te alcançou, se você foi alcançado por Cristo, é porque Ele tem um propósito específico na tua vida. Ainda não foi revelado, porque às vezes você não quis procurar saber. Mas Ele tem um propósito específico. Você pode ver que no começo, quando Paulo cai, ele diz: Senhor, quem és tu? Ele só: a Jesus Cristo a quem tu persegue. Aí ele já perguntou para o Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Aí ele diz: vai, entra na cidade e lá te mostrarei o que há de ser feito. E aqui no verso 16, o Senhor diz: e eu lhe mostrarei, falou para Ananias, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e pediu, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasseis a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, a confirmação do chamado de Paulo foi que Paulo ele viu em visão. Quando ele estava orando, ele viu em visão que Ananias ia ser enviado, ia impor as mãos e ali ele voltaria a enxergar. E o que aconteceu? E Deus também mostrou em visão para Ananias que ele tivesse uma rua chamada Direito e procurasse na casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo, e ali impondo-lhe as mãos, ele voltasse a ver. Então, tudo isso foi confirmação do Senhor. Então, da mesma forma, Deus ele não te chamou, você não foi alcançado pelo Evangelho sem propósito. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, Deus ele decretou um propósito na tua vida. Deus ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um chamado na tua vida para você levar o nome dEle, fazer o nome dEle ser conhecido. Então Deus ele te encheu do Espírito Santo, Ele te chamou, Ele deu a porção do Espírito Santo para você, para que você fosse um vaso escolhido para levar o nome dEle aos gentios, aos pecadores, às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos reis que são o governo, aqueles que estão em poder. Então Deus ele te chamou, Ele te deu um Espírito Santo, o Espírito de excelência, o Espírito de coragem, o Espírito de ousadia para você levar o Evangelho. E mesmo que às vezes nós passamos por momentos que vem dúvidas na nossa mente, vem dúvidas acerca do nosso chamado, acerca do propósito de Deus nas nossas vidas. E alguém pode até não compreender. Às vezes as pessoas podem até não compreender o propósito de Deus na sua vida, mas você deve compreender. Você tem que estar sempre buscando de Deus direcionamento. Deus, para qual motivo o Senhor me chamou? Deus, qual é a obra que o Senhor tem na minha vida? Deus, qual é o plano do Senhor quando me chamou? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? É o que Paulo falou para o Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Deus ele quer que você se coloque na posição, Ele quer que você pergunte, questione Ele: Deus, o que queres que eu te faça? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer com a minha vida?
Para qual motivo o Senhor me escolheu? Para qual motivo o Senhor me separou? Para qual motivo o Senhor investiu em mim? Então, alguém pode até não acreditar no teu propósito, no teu chamado, mas você tem que acreditar. Quem te chamou, ele é maior do que as oposições, é maior do que as dúvidas, os questionamentos. As pessoas podem até te julgar, podem até falar que você não prega bem, não canta bem, não ora bem, até que você... porque nem Jesus agradou todo mundo. Mas o nosso papel é olhar para Cristo, é seguir a Cristo, é ser imitadores de Cristo, é agradar a Cristo. Jesus, nem ele agradou os homens aqui na terra. Então não perca o teu tempo, a tua energia, não perca a tua vida tentando agradar homens, agradar pessoas. Servir a Deus é desagradar ao mundo, servir a Deus é desagradar pessoas. Fazer a vontade do Senhor muitas das vezes desperta inveja, desperta ciúmes, desperta oposições. Mas seja firme no teu propósito. Se você tem conhecimento do propósito de Deus para a tua vida, fica firme. Se você tem conhecimento do chamado de Deus para a sua vida, fica firme. Não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam ao teu respeito, o importante é o que Deus pensa ao teu respeito, o que Ele sabe ao teu respeito. O importante é você permanecer fiel a esta palavra. Se você está cumprindo esta palavra, está sendo fiel a esta palavra, você tem o Espírito Santo, você está guardando esta palavra, fique firme. Não olhe para as oposições, não olhe para os questionamentos, não olhe para o que o homem fala sobre você, mas sim para o que Deus fala ao teu respeito. Ananias, ele falou para o Senhor: Senhor, mas este homem, ele é o que persegue o teu nome, que levam, que faz o teu povo sofrer, que persegue o teu povo. E ele falou: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então quem te escolheu foi Deus. Você não tem que justificar homens, você não tem que agradar homens, não tem que... a gente tem que cumprir a palavra, cumprir os mandamentos do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você está cumprindo a palavra do Senhor, as pessoas, irmãos, vão procurar defeitos em você, vão tentar te julgar, te criticar, por inveja, por ciúmes, por oposição, por coisas que Deus permite você passar para te testar, para te treinar, para te capacitar. Mas fique firme no teu propósito, não desanime, não perca o teu foco. Se Deus te chamou para ganhar almas, foque em ganhar almas. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, foque em pregar o Evangelho. Se Deus te chamou para louvar, foque em fazer o que Deus te chamou. O inimigo, ele vai querer te distrair, vai querer tirar o teu foco, vai querer te desanimar, vai querer te atrapalhar, vai querer de todas as formas tentar te entristecer. Mas se você está firmado em Jesus, amém, glória a Deus, vai prosseguindo avante, fazendo a tua obra, fazendo a única pessoa que a gente tem que se preocupar em não agradar, em desagradar, é Jesus. Mas se você está agradável a Cristo, está agradando a Jesus, se você está fazendo a vontade do Senhor, e você tem certeza disso segundo as Escrituras, se você é um bom leitor, um bom orador, se você ora a Bíblia, ou seja, ora ao Senhor, lê a Bíblia, estuda, jejuma, está buscando ao Senhor, se você está na posição, irmãos, pode falar o que quiser, deixa falar. Quem te justifica é Cristo. Falaram de Jesus, os próprios irmãos de Moisés criticaram Moisés, porque Deus só fala com Moisés, Deus só usa Moisés, e Deus apareceu a eles e diz: Moisés, eu falo com ele face a face. Então, irmãos, é você e Deus. Deus sabe do teu propósito. Foi Deus que te chamou. Você é escolhido por Ele. Você não foi escolhido por homens, você não foi separado por homens, não foi chamado por homens. Homens foram instrumentos, mas quem te chamou foi Deus. Homens foram instrumentos que foram usados por Deus para te alcançar, mas você foi chamado por Deus. A glória é para Ele, tudo é para Ele. Então, irmãos, firme. Hoje em dia, infelizmente, tem muito disso, né? As pessoas como Ananias, que às vezes olham os defeitos, olham somente com a visão humana, mas Deus, Ele te vê como ninguém vê.
Ele vê o seu interior, o seu coração, a sua sinceridade. Ele vê o seu secreto. Então não perca, não gaste suas energias tentando provar para homens, porque tem coisas que Deus permite acontecer. Tem oposições que é permissão de Deus para testar a sua fé, para testar você. Deus permitiu que os amigos de Jó vissem e começassem a acusar ele, dizendo que Jó está em pecado. Mas o que Deus falou? Ore pelos teus amigos. Então não perca o teu tempo, a tua energia, se debatendo, tentando justificar. Não, irmãos, ore pelos seus opositores, ore por aqueles que te perseguem, ore por aqueles que falam mal de você, ore por aqueles que te maldizem. E Deus será contigo, Deus vai te exaltar. Mas não esqueça, o importante é o que Ele sabe de você. Se você está sendo fiel, está guardando a palavra, não está em pecado, não está quebrando os mandamentos do Senhor, está obedecendo, está procurando, está orando, buscando direção de Deus. Amém, fique firme, fique firme. Olhe somente para Jesus. A Bíblia diz, olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não olhe para homens, não perca seu tempo olhando para homens. Homem é falho, homem cai, homem é sujeito à queda. Eu sou sujeito à queda. Não se exalte, irmão, não queira ser melhor do que ninguém. Não pense assim, eu nunca vou cair, eu nunca vou tropeçar. Não pense dessa forma. Todos nós somos sujeitos à queda. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Então, irmãos, não queira ser o super-herói, não queira ser o super-homem, mas reconheça quem é Deus, que Deus é santo, soberano, que você é homem, pecador, você é pó, você é cinza, é sujeito à queda, é sujeito ao pecado, é sujeito a cair a qualquer momento. E reconheça que Ele te chamou, não pelos teus problemas, não pelas tuas falhas, e nem porque você é o melhor, mas porque Ele tem um propósito na tua vida. Você é somente vaso, você é somente um instrumento na mão de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração através desta palavra. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha, compartilhe, né? Vamos ajudar esse canal a crescer, para alcançar mais vida. O foco aqui é pregar a palavra de Deus e fazer o nome do Senhor Jesus ser conhecido. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.